Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Universidade Carbon. Que alegria poder estar aqui e compartilhar conhecimento e falar sobre algo que é a minha paixão, falar sobre vendas e provar para cada uma de vocês que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Já vejo algumas pessoas aqui, Terezinha Oliveira. Boa noite, Terezinha, como que você está? Flávia Carneiro já está online também. Maria Souza Félix, seja muito bem-vinda. Ô Simone, como que você tá? Cheguei. Daiana Silva tá por aí também. Dilma Silva, seja bem-vinda, querida. Que alegria poder ter vocês aqui comigo, me fazendo companhia e me ajudando a colocar o meu propósito para fora, porque de nada adianta nós carregarmos dentro do nosso coração uma missão, um propósito e não colocar para fora, não ter pessoas para nos ouvirem. Então, cada uma de vocês que estão participando desse nosso bate-papo me ajudam a fortificar e deixar cada vez mais claro o propósito que eu carrego no meu coração. Joyce está por aí, Rafael Maia, tudo bem? Seja bem-vindo. Isolete Soares, Elânia Ferreira, Naira Cristina, Diana Maria, Aline Fernandes, deve ser minha parente, que eu sou Fernandes também, tá? Bruno Fernandes. Ângela tá por aí, Patrícia tá falando de Campinas, Ângela tá falando do Rio de Janeiro. Legal, me conta aqui, de que cidade que você está falando? Qual é o seu estado? Deixa eu conhecer um pouquinho aí da galera que está nos assistindo. Enquanto a gente vai, né, dando start aqui, iniciando o nosso bate-papo, vamos aguardar o pessoal tá entrando. Natália Barroso está por aí também. Marjorie Matias, seja bem-vinda, Marjorie, de Apucarana, Boa Vista, Roraima. Maria Dutra, que alegria ter você por aqui, querida, seja bem-vinda. Ó, o Ricardo está falando de Taubaté, Cristina está falando de Fortaleza, que legal. Maria Silvia está falando do Ceará. É a Vanilda de Pancas, Espírito Santo, seja bem-vinda, querida. Luana está por aí também. A Rita está falando da querida Sete Lagoas, Minas Gerais. Tem gente de Belo Horizonte, Caraguatatuba. A Kaila está falando de BH também. Conceição do Rio Verde. Conceição do Rio Verde, eu acho que é Goiás. Santo Antônio da Alegria, São Paulo. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estado querido. Estarei no Rio Grande do Sul, em Viamão, no dia 22 de novembro. Vou estar ministrando uma palestra aí para a galera gaúcha. Pessoal de Belo Horizonte, também estarei em Belo Horizonte no dia 30 de novembro. Vai ser uma alegria. Porto Velho, Rondônia, que legal. Maria Cristina também de Belo Horizonte. Taubaté, tudo bem, Elaine Nunes? Seja bem-vinda. Simone está falando de Niterói. É isso daí, gente. Que alegria ter vocês aqui comigo. Me conta aí, como que começou? Varginha, vou estar em Varginha logo, logo também, hein? Vou estar palestrando aí em Varginha, só não me recordo da data. Conceição do Rio Verde é Minas Gerais. Legal, Adriele. Eu achei que era Goiás. Santo André, show de bola. Galera, me conta aí, como que está sendo o início de mês aí para vocês? Como está sendo o mês de outubro? Como que estão as expectativas, né, para os próximos meses que virão? Eu já quero adiantar algo para vocês, tá? Historicamente, mês de outubro, mês de novembro e mês de dezembro são os melhores meses de venda. E eu te pergunto, você está preparada? Você está preparado para poder viver os 3 melhores meses aí da sua história? Se preparem, porque a partir de agora a tendência é que as suas vendas aumentem muito. E está acontecendo um outro movimento dentro do mercado, tá? Dentro do mercado de acessórios, que vai potencializar ainda mais a revenda de semijoias. Não sei se vocês têm acompanhado, mas o ouro, ele tem subido cada dia mais, tem batido recorde aí de valorização, né? E o que isso gera de ponto positivo para nós? O que gera de ponto positivo para a gente que trabalha com semijoias? Muitas pessoas não terão o poder de compra para poder comprar uma joia, ou seja, para comprar uma peça no ouro, e automaticamente o que elas vão fazer? Elas vão começar a comprar mais semijoias. E aí entra a oportunidade para a gente. Você vai começar a olhar, né, para isso como uma oportunidade para você poder alcançar ainda mais pessoas. Então, isso que está acontecendo dentro, né, do mercado vai ser muito positivo e muito importante para a gente que trabalha com semijoias.
Adriele, esse foi o meu primeiro mês vendendo as semijoias, estou amando. Que bom, Adriele. A venda ela tem um poder muito grande de fazer com que você desenvolva, né, muitas habilidades, fazer com que você desenvolva a comunicação, desenvolva a persuasão. Eu falo que quando você aprende a vender, você sabe entrar e sabe sair de qualquer lugar. A venda, ela é uma profissão que tem como objetivo desenvolver de verdade, né, pessoas que querem se tornar mais preparadas para qualquer função que ela for exercer. Eu sou adepto da filosofia de vendas, né? Eu digo que é a melhor profissão do mundo. Eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos agora, dia 20 de outubro, e uma vez me perguntaram, Bruno, quais são lições que você vai ensinar para sua filha dentro, né, dessa área profissional? Eu digo que eu quero desenvolver a minha filha em 2 áreas. A princípio, obviamente que em muitas outras, mas eu quero que ela se torne uma especialista em pessoas, porque quando você entende de gente, quando você entende de pessoas, isso abre muitas oportunidades e muitas possibilidades para a sua vida. E a segunda, né, função que eu quero que ela desenvolva é a habilidade de vender. Você consegue imaginar o poder de uma pessoa que entende de gente e que sabe vender? Qualquer profissão que ela optar por seguir, ela vai ter sucesso, porque tudo se baseia nisso, em pessoas e em vendas. Quem sabe lidar com essas 2 áreas vai ter sucesso dentro da medicina, vai ter sucesso dentro, né, do direito, dentro da pedagogia, dentro da psicologia, independente da área, né, que a pessoa decidir, né, trilhar suas jornadas, entendendo de pessoas e entendendo de vendas, é certeza que ela vai conseguir, né, de fato aí desenvolver. Olha que legal, Isolete, eu quero cada vez mais aprender a vender. É isso daí, tamo junto, parabéns por estar aqui. Trabalho com vendas de semijoias desde 8 anos de idade, que legal, Daniela. Que experiência bacana, hein? Quero fazer uma mentoria para poder aprimorar as minhas vendas. Simone, você está no lugar certo, tá? Se preparem, gente, porque hoje eu vou contar para vocês uma história incrível, que é a história de uma mulher que se chama Maria. Eu acredito que muitas de vocês vão criar uma conexão muito grande com essa história, porque é a história de uma mulher que começou no pouco e se tornou muito grande dentro daquilo que ela fazia. Então, se preparem para viver uma jornada incrível. Hoje vai ser uma aula rápida, 40 minutos aí de aula, mas eu tenho certeza que se você tiver com papel e caneta na mão e anotar todos os princípios que eu vou trazer para vocês hoje, esse final de ano vai ser um final de ano incrível na sua história. Então, corre lá que dá tempo, em 2 minutinhos aí a gente vai começar, né, de fato aí o nosso treinamento. Vou começar contando a história da Maria para vocês, mas eu quero que você esteja com papel e caneta na mão, porque de nada adianta você vir aqui, ouvir tanto conhecimento e não aplicar, porque a chance de você esquecer é muito grande. Então, quando você ouve, anota e aplica, a chance de você conseguir, né, de fato, desenvolver aquela habilidade é muito grande, tá? A Débora, espero vender muito nesse final de ano. Se Deus quiser, Deus ele quer. Agora depende de você. E eu já vi que você está disposta também. Se você está participando desse treinamento, é porque você quer fazer diferente, você quer ser diferente. Então vamos lá, gente. Pegaram o papel e a caneta? Posso começar? Último golinho de café e vamos dar start aí no nosso bate-papo. E a noite hoje é uma criança. Então vamos lá, gente. Vou contar para vocês hoje, né, a história da Maria. Maria foi, né, uma mulher incrível e eu tenho certeza que vocês vão estar se identificando aí com a história dela. Maria foi uma mulher que prosperou na vida. Mesmo em meio a tantas incertezas, dificuldades e improbabilidades, Maria era uma mulher improvável. Ela tinha tudo para poder dar errado. Então, hoje eu vou te contar a história de Maria. Maria nasceu numa cidade pequena, numa casa simples, daquelas em que o espaço era pouco, mas o amor era muito. Seu pai era pedreiro. A mãe, aquela típica dona de casa, que vivia com o avental amarrado e o coração cheio de amor. Já estão conseguindo se identificar aí com a história de Maria? Maria, ela era a caçula de 4 irmãos. Ela cresceu ouvindo risadas, histórias e o som do rádio que tocava enquanto o almoço era preparado. Mas também cresceu vendo as contas apertadas,
os sonhos adiados e as dificuldades de uma família que, mesmo unida, às vezes não tinha nem o básico. Ela lembrava bem das noites em que pedia um brinquedo para o seu pai, para sua mãe, e ouvia o não. Ou das vezes em que ela queria comer uma comida diferente, uma pizza, um lanche, e ela via nos olhos da sua mãe a frustração de não poder fazer nada. Talvez você já tenha passado por isso. O pai, sempre trabalhador, mal conseguia estar presente na criação dos seus filhos, porque ele precisava trabalhar duro para poder colocar comida dentro daquela casa. E foi ali, naquela casa simples, que Maria, ela fez uma promessa silenciosa. Sabe o que Maria prometeu, mesmo quando criança? Quando eu tiver a minha própria família, vai ser diferente. Ela não queria ver os seus filhos passando pelas mesmas privações, ela queria mais, não por vaidade, mas por amor. O tempo passou. Maria virou adolescente, depois uma jovem e finalmente uma mulher. Mas dentro de Maria, o desejo de viver uma vida abundante só aumentava. E como acontece com tantas mulheres que estão ouvindo isso agora, a vida mostrou que o caminho para ela poder prosperar não seria fácil. Eu quero que você me conte aqui, como que tem sido o seu caminho? Tem sido fácil para você? Tem sido difícil? Tem sido desafiador? Para Maria não foi diferente. Sabe o que aconteceu? Maria começou a sua jornada vendendo. Sem muito, sem ninguém para poder ensinar, sem garantia nenhuma de que daria certo, mas com algo que ninguém podia tirar dela. Maria tinha uma vontade ardente de vencer. Ela começou pequena. Ela vendia de porta em porta, mostrando ali os produtos e aprendendo com cada não que ela ouvia. Cada cliente era uma nova semente plantada naquele terreno fértil. Com o tempo, Maria foi crescendo, de vendedora ela se tornou empreendedora, e de empreendedora ela se tornou referência. O que antes era apenas uma maletinha com poucas peças, virou um negócio que sustentava famílias, gerava oportunidades e mudava histórias. Maria começou pequena e ela se tornou grande. Ela venceu. Ela cumpriu a promessa que ela fez quando ela era só uma menina. Ela prosperou. Maria viveu até os 80 anos de idade. E quando ela partiu, ela deixou muito mais do que uma fortuna. Maria deixou um legado. Alguns anos depois da sua morte, em uma das suas casas, um dos netos, revirando ali algumas caixas antigas, ele encontrou um baú de madeira. Velho, empoeirado, mas cheio de lembranças. E dentro desse baú havia fotos, cartas, anotações antigas. E no fundo desse baú, com uma fita dourada, enrolada, um pergaminho. Curioso, aquele neto abriu aquele pergaminho, ele não sabia o que tinha escrito ali dentro, e ali com a caligrafia firme e delicada da sua avó estava escrito: os 5 princípios que me fizeram prosperar nas vendas. Ele parou por um instante, leu aquele título outra vez e ele percebeu que aquele papel não era apenas um registro, era o mapa da mentalidade que transformou a vida de Maria e que agora poderia transformar a vida dele também. E é justamente isso que eu quero dividir com você hoje. Algo valioso, raro, um legado que atravessou gerações. Aquele pergaminho nas mãos do neto da Maria não era só um pedaço de papel, era um tesouro escondido. Cada palavra escrita por Maria carregava uma verdade que o tempo não conseguiu apagar. E hoje, essas mesmas verdades, elas chegaram até você. Talvez eu esteja falando com alguém que está vivendo o que Maria viveu um dia. Com alguém que está cansada, duvidando se realmente nasceu para isso. Talvez você olhe para frente e ainda não veja o resultado, né, que você sempre sonhou. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Porque o que vem a partir de agora pode ser um ponto de virada na sua história. Os mesmos princípios que fizeram Maria prosperar são os princípios que podem fazer você transformar o seu futuro. E o que eu vou trazer aqui não são fórmulas mágicas, são decisões.
são atitudes, são caminhos que mudam destinos. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os 5 princípios que fizeram Maria prosperar nas vendas e que a partir de hoje podem fazer você escrever o seu próprio pergaminho, com a sua história, com as suas conquistas e os seus legados. Porque talvez um dia alguém também vai encontrar o seu baú e descobrir que ali dentro vivia a mulher que teve coragem de mudar o seu próprio destino. E agora eu quero te apresentar os 5 princípios que mudaram a vida de Maria. Se você é uma mulher que quer prosperar, se você é um homem que quer vencer na vida, você está no lugar certo. O que eu vou trazer aqui para você agora é algo extremamente valioso. São 5 princípios que, se você colocar em prática, você vai mudar a sua história e você vai viver um novo tempo, um novo capítulo. Ele começa a ser escrito a partir de hoje, dia 13 de outubro de 2025. O seu pergaminho, ele vai começar a ser escrito hoje. E através da sua vida, outras vidas serão transformadas. Através da sua vida, outras vidas se tornarão abundantes. Se você acredita nisso, se você está aqui, é porque existe um propósito. Então, papel e caneta na mão, porque a partir de agora você vai anotar os 5 princípios que fizeram de Maria uma mulher próspera. Fizeram de Maria uma mulher que começou pequeno, mas se tornou alguém grande. E não grande apenas financeiramente, mas alguém grande, que fez da sua vida, fez do seu legado uma fonte de inspiração para que outras mulheres também prosperassem. E através da vida dessas mulheres, esse legado tivesse continuidade. Então, apertem os cintos que a partir de agora vocês vão conhecer os 5 princípios que fizeram Maria prosperar. Princípio 1, o valor do autocuidado. Essa frase é de Maria. Eu tirei isso daquele pergaminho. Ela disse o seguinte: eu descobri que não existe prosperidade quando a gente se esquece de si mesma. Sabe o que acontecia, gente? Maria, ela sempre cuidou de tudo. Da casa, dos filhos, dos outros, mas ela se esqueceu de cuidar dela. Ela estava cansada, insegura, sem energia, até que ela percebeu que sem cuidar de si mesma, ela não teria força para poder cuidar de ninguém. E eu acredito que essa deva ser a realidade de muitas pessoas que estão aqui hoje. Talvez eu estou falando aqui com mulheres que abriram mão de cuidar de si própria para poder cuidar da sua família. Bruno, você está falando que isso está errado? Não, isso não está errado. O que está errado é você se colocar em segundo plano e esquecer de cuidar de você. Porque sabe quem que é a pessoa mais importante da sua vida? É você. Você é a pessoa mais importante, porque a partir do momento que você não se cuida, a partir do momento que você não tem o autocuidado como algo dentro da sua rotina, vai chegar um momento que você não vai ter forças para poder cuidar das pessoas que você ama. E Maria aprendeu isso. Maria aprendeu a importância do autocuidado, porque se ela não começasse a se cuidar, ela não teria forças para poder prosperar. Maria aprendeu isso há tempo. E sabe o que ela fez? Maria, ela começou a perceber que cuidar dela, o autocuidado não era egoísmo, era um combustível, porque ela começou a se valorizar e todos ao redor começaram a valorizá-la também. Sabe o que ela fazia? Antes de sair para vender, Maria se arrumava. Ela passava um batom, ela se olhava no espelho e dizia: hoje eu sou capaz, hoje eu vou prosperar. Sabe o que Maria começou a fazer? Maria começou a fazer exercício físico. Ela tinha prometido por diversas vezes que no final do ano ela ia começar aquele novo ano, aquela nova oportunidade, cuidando da sua saúde, fazendo exercício físico, se alimentando melhor, mas a rotina, o cuidado que ela sempre teve em excesso com as pessoas que estavam ao seu redor, faziam com que ela se colocasse em segundo plano. Maria, por diversas vezes, sabe o que ela fazia? Ela nem sabia mais onde estava o necessaire dela com as suas maquiagens. Certa vez, ela foi até o seu necessaire e ela percebeu que os seus batons estavam vencidos, porque ela não se cuidava mais, ela não tinha o prazer de se olhar no espelho.
e perceber que ela era uma mulher bonita, que ela era uma mulher que realmente se valorizava. E se isso está acontecendo com você, a partir de hoje você tem que tomar uma decisão. Se cuidar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não tiver saúde, se você não cuidar da sua saúde, você não vai conseguir cuidar das pessoas que você ama. Eu fui viajar recentemente, peguei o voo, e eu sempre gosto de fazer essa analogia. A aeromoça, quem já voou, sabe o que eu estou falando. Ela diz o seguinte: em caso de emergência, vai cair uma máscara de oxigênio e a primeira pessoa que precisa colocar essa máscara é você. Porque se você não colocar essa máscara de oxigênio, você não vai conseguir salvar as pessoas que estão do seu lado. E eu te pergunto, o que você tem feito com a sua máscara de oxigênio? Você está colocando primeiro nas outras pessoas? Está esquecendo de colocar em você? Qual foi a última vez que você se cuidou? Qual foi a última vez que você foi no salão para poder fazer uma unha, para poder cuidar do seu cabelo, fazer uma hidratação? Qual foi a última vez? Bruno, mas eu não tenho condições de poder pagar um salão de cabeleireiro, não tem problema. Comece a se cuidar com o que você tem dentro da sua casa. Faça uma escova, penteie o seu cabelo, passe uma maquiagem, passe um batom. Você que é homem, vá lá fazer a sua barba num salão. Vá lá cuidar do seu cabelo. Faça uma limpeza de pele, você merece. Comece a fazer exercício físico. Qual que é o exercício que eu preciso que você coloque em prática? Maria deixou em cada princípio um exercício para que a gente coloque em prática. Exercício número 1. Olhe-se no espelho ainda hoje, tá? E responda: o que a minha melhor versão faria amanhã? O que você está deixando de fazer que você precisa mudar a partir de amanhã? E você vai escrever 3 atitudes simples para se cuidar melhor antes de vender e antes de qualquer coisa na sua vida, tá? Então esse é um combinado que eu quero que você faça com você. Eu quero que você saia desse nosso bate-papo com essa missão. Você vai olhar para o espelho e vai dizer o seguinte: o que eu posso fazer a partir de hoje que eu não estou fazendo para eu poder melhorar minha autoestima, para eu me cuidar mais e a partir de agora eu ser a pessoa mais importante da minha vida? O que você precisa fazer? Anote. Talvez seja exercício físico, talvez seja você começar a se alimentar melhor, porque isso tem muito a ver com a sua prosperidade. Se você só come besteira, se você não se alimenta bem, se você não faz exercícios físicos, gente, me desculpe, mas dificilmente você vai acessar a prosperidade, porque a prosperidade, ela mora no autocuidado. A própria Bíblia diz isso, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que você tem colocado para dentro? Então, a partir de hoje, você vai começar a se cuidar. A partir de hoje, você vai anotar 3 princípios para começar a colocar em prática e realmente seguir o conselho de Maria. Quem está falando aqui para vocês é o Bruno, mas quem trouxe esses princípios foi Maria. Maria talvez tenha uma vida muito parecida com a sua, mas ela prosperou, ela deixou um legado. Você também quer deixar um legado? Então, ouça os conselhos de Maria. Vamos lá, qual que é o princípio 2? A vontade ardente de mudar de vida. Eu nunca vi um vendedor, eu nunca vi um empreendedor de fato viver uma vida abundante se ele não tiver uma vontade ardente de mudar de vida. O que é uma vontade ardente de mudar de vida? Você tem que dormir e acordar pensando nisso. Eu não aceito a vida que eu tenho. Eu não aceito as limitações que eu tenho vivido. Eu quero viver e eu vou viver uma vida diferente. Maria percebeu isso. Olha a frase que ela nos trouxe. A vida só muda de verdade quando o desejo de transformação grita mais alto do que as desculpas. E talvez eu estou falando aqui com mulheres que se tornaram especialistas em desculpas. Em mulheres que não têm tido resultado e fazem o quê? A culpa é do governo, a culpa é da crise, a culpa é da empresa que tem mandado semijoias repetidas, a culpa é do valor das semijoias que eu vendo. Você tem se tornado uma pessoa especialista em dar desculpas? As suas desculpas estão mais altas do que o seu desejo de vencer na vida? Você tem que ter um desejo ardente de vencer. E você sabia que é mais fácil você encontrar desculpas
do que você, de fato, desenvolver esse desejo de mudar a sua história. É por isso que pouquíssimas pessoas vão viver o extraordinário. É por isso que poucas pessoas vão viver, de fato, a vida que Deus quer que a gente viva. Porque são poucas que estão dispostas a pagar o preço. E se você está aqui hoje, não é à toa. Se você está aqui é porque existe um propósito para que você, de fato, prospere. E a partir de hoje, a sua vontade de vencer tem que falar mais alto do que as desculpas que você tem dado. A partir de hoje, você tem que tirar da sua vida essas desculpas que você tem dado. Você é responsável por mudar a sua história. Você é a responsável por se tornar protagonista da sua vida e chegar ao final dela e olhar para trás e dizer: valeu a pena todo o esforço. Eu já te garanto, não foi fácil para Maria, não é fácil para mim. Não é fácil para você e não vai ser fácil para ninguém. Não existe nada fácil. Mas não é fácil também você viver uma vida de escassez. Você concorda comigo? Não é fácil você chegar no final do mês e ficar contando o seu dinheiro para poder pagar o aluguel, para poder pagar a conta de energia. Isso também não é fácil. Então você tem que escolher o que você quer viver. Nada nessa vida é fácil. Prosperar não é fácil e viver uma vida escassa também não é fácil. Eu quero viver uma vida abundante, estou disposto a pagar o preço. Você também está disposta e disposto a viver uma prosperidade, a viver uma vida abundante? Então saiba, não vai ser fácil para você. Maria viveu uma vida de escassez. Durante toda a sua jornada, e talvez eu estou falando com pessoas que também vivem isso, sentiu o peso da falta de recursos. Ela poderia ter se conformado, mas dentro dela queimava um desejo. Eu não vou repetir essa história. Daqui de mim vai nascer uma família próspera. Talvez você não veio de uma família rica financeiramente, mas através da sua vida, uma família rica financeiramente vai nascer. Quando eu falo sobre prosperidade, quando eu falo sobre financeiro, não ache que eu estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre acesso. Eu estou falando sobre você viver uma vida onde você consiga gerar oportunidades para as pessoas que você ama, você viver uma vida digna, você viver uma vida justa. Essa é a verdadeira prosperidade, tá? Maria percebeu isso. E aquele desejo de realmente mudar a sua história virou um combustível. Quando você tem um porquê muito claro, quando você sabe o motivo do porquê você está empreendendo com Semijoias. E eu sempre digo isso para vocês, eu não te olho como uma vendedora apenas. Eu olho para cada uma de vocês, para cada um de vocês que estão nessa live, como empreendedores. E vocês são empreendedores. E a partir de hoje você tem que virar essa chave. Para de chegar na sua cliente e dizer: eu estou vendendo algumas semijoias para eu poder ganhar um dinheirinho e pagar algumas contas. Isso é atitude de vitimista. Você é protagonista. Você tem que se portar como empreendedora. Você tem que ter postura. Você tem que chegar na sua cliente e dizer: eu estou empreendendo no segmento de semijoias e estou aqui para poder te apresentar peças incríveis que vão fazer com que você se torne ainda mais linda. Isso é atitude de empreendedora e de pessoa que tem um desejo ardente de vencer, tá? Dentro de você, você tem que sempre lembrar: eu vou prosperar. E nos dias que você pensar em desistir, você tem que lembrar da promessa que você fez a si mesma, quando talvez você era menina, de mudar o destino da sua família. Você quer que a sua família viva uma vida diferente? Então você precisa tomar essa decisão. E ao tomar essa decisão, você tem que estar ciente que você vai ter que pagar o preço. Qual que é o exercício que eu quero que você aplique? Eu não, Maria. Ela colocou o seguinte: que você vai ter que pegar uma folha e você vai ter que escrever por que você quer prosperar de verdade, tá? Por que você quer prosperar? Por que você colocar dinheiro no bolso vai ser importante para a sua vida, tá? Você vai pegar um papel, não precisa escrever agora, tá? Você vai anotar isso como um exercício e quando a gente acabar essa live, você vai se isolar num cantinho e você vai escrever: por que eu quero prosperar de verdade? Aí você vai escrever: eu quero prosperar porque eu quero dar um futuro melhor para o meu filho, eu quero prosperar porque eu quero dar orgulho para os meus pais, que abandonaram a sua própria vida para poder cuidar de mim. É por eles que eu quero prosperar. Eu quero prosperar porque eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma cirurgia. Eu não sei qual que é o seu propósito, eu não sei qual é o seu porquê, mas eu quero que você escreva isso e você vai guardar esse papel.
E nos dias difíceis, você vai ler o que você escreveu nessa folha. E você vai perceber que todas as vezes que você ler o seu porquê, o seu propósito, você vai reacender. Você vai tirar energia da onde você não tem. Esse exercício ele é muito valioso. Isso é o quê? É você enxergar o futuro que você quer viver. Porque se você não sabe qual é o seu porquê, se você não sabe o porquê que você acorda todos os dias, os nãos que você vai levar vai te desmotivar. Agora, quando você sabe onde você quer chegar, não é qualquer pessoa que vai te parar. Sabe aquelas pessoas que têm duvidado de você? Sabe? Talvez são pessoas que estão dentro da sua casa. Tá? Que não confiam mais no seu potencial. E talvez eles tenham até motivo, né? Porque tudo que você começa, você para. Você começa a vender algo, nas primeiras dificuldades você desiste. Aí você começa a fazer uma outra coisa, desiste novamente. Talvez eles tenham até motivos, tá? Para poder estarem não acreditando mais no seu potencial. Mas ainda dá tempo de mudar essa história. Ainda dá tempo de mostrar para eles que você é uma pessoa competente. E se você está participando dessa live hoje, é porque alguém acreditou no seu potencial. E se alguém acreditou no seu potencial, é porque você tem valor. Talvez você nem consiga enxergar mais esse valor que você tem. Mas se você está revendendo semijoias, é porque alguém acreditou em você. E não é à toa que isso está acontecendo. E a melhor maneira de você provar para outras pessoas que você é capaz é através dos seus resultados. Não existe nada que fale mais alto do que os resultados que a gente tem. Então, a partir de hoje, você vai entender isso, que você tem que transformar todas as desculpas num desejo ardente de vencer e de mudar a sua própria história. Princípio 3. O que Maria percebeu? O poder do conhecimento. Olha a frase de Maria. O que eu não sabia me custava caro. O que eu aprendi me fez prosperar. Maria começou vendendo de forma improvisada. Maria cometia muitos erros, ouvia muitos nãos, até ela perceber que não era falta de talento, era falta de preparo. Maria percebeu, gente, que sem conhecimento ela não iria conseguir prosperar. E eu vou ser muito sincero com vocês. Vocês estão vendo atrás aqui, ó? Isso daqui são livros que eu já li, são livros que eu leio com bastante frequência. Eu não gosto de ler. Eu tenho muita dificuldade de concentração. Mas sabe por que eu leio? Porque eu percebi que sem conhecimento eu não vou viver a prosperidade. Sem conhecimento eu não vou conseguir ter uma vida abundante. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. Você quer viver, né, de fato, tudo aquilo que você sempre sonhou? O conhecimento é um caminho que vai fazer com que você viva isso de forma mais rápida. Vai fazer com que você sofra menos. O conhecimento é um princípio que Maria percebeu que mudaria o seu destino. Ela entendeu que cada venda traz uma lição escondida. Ela começou a estudar, a anotar todas as objeções que ela ouvia e aprender com cada cliente. E o conhecimento virou uma arma secreta de Maria. Maria percebeu que o conhecimento é o que faria com que ela conseguisse ouvir mais sims do que nãos. E eu te pergunto, eu quero que você seja muito sincera comigo. Quero que você seja muito sincero comigo. Qual foi o último livro que você leu sobre vendas? Qual foi o último livro? Bruno, eu nunca li um livro sobre vendas. Sério que você nunca leu um livro sobre vendas? Mas por quê que você não leu um livro sobre vendas? Você não tem tempo? Você tem tempo. Talvez o que você não tem é prioridade. Você não está colocando isso como prioridade. Sabe o que você precisa fazer? É dedicar 10 minutos do seu dia. 10 minutos, você vai conseguir ler mais ou menos 5 páginas. Se você ler 5 páginas todos os dias, sabe quantas páginas você vai ter lido depois de um ano? Vou fazer a conta agora. 5 vezes 365. Você vai ter lido 1.825 páginas. Se a gente, né, colocar ali que cada livro deva ter mais ou menos umas 300 páginas, então vamos dividir por 300. Se você ler 10 minutos por dia, vai chegar no final do ano, sabe quantos livros que você vai ter lido? Você vai ter lido 6 livros. 6 livros. E eu te garanto, se você ler 6 livros por ano, você vai olhar para trás e vai perceber o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Apenas 10 minutos por dia. Bruno, eu não gosto de ler. Eu também não gosto.
mas eu não posso fazer somente o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito para que eu viva uma vida diferente. Eu te pergunto, quantas pessoas à sua volta leem? Garanto que são pouquíssimas, tá? Tenho certeza que são pouquíssimas. Gente, se você não gosta de ler, vai ouvir um podcast. Tá fazendo ali os afazeres de casa, tá lavando uma louça, tá fazendo comida, tá no horário de almoço no seu trabalho, coloca o fone de ouvido e vai ouvir um podcast. Hoje tem muito conteúdo gratuito. Ó, quais livros você indicaria para iniciantes? Eu vou indicar um livro que, se você ler esse livro, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa depois desse livro. Tenho certeza. É um livro que eu já li diversas vezes, ele mudou a minha história. Deixa eu ver se ele está aqui, para eu poder mostrar para vocês. Espera aí. Deve estar perdido aqui, eu não vou conseguir achar aqui. Mas o nome desse livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem puder escrever aí nos comentários, por favor, escreva. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, ele mescla o quê? Ele mescla relacionamento, ele ensina como você lidar com pessoas e automaticamente ele traz técnicas de vendas para você poder aplicar no seu dia a dia. Você vai poder aplicar na sua vida pessoal, você vai poder aplicar na sua vida profissional, se você ler esse livro. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua história, tá? E você vai pegar gosto pela leitura e vai continuar buscando outros livros. Outro livro que eu li que foi muito importante para mim, tá? E se vocês conseguirem ler, vai ser incrível. É um livro que se chama O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Esse livro é sensacional. O Maior Vendedor do Mundo. É um livro curtinho e muito gostoso de ler. Existem muitos outros livros que você pode estar buscando aí, e até na internet, gente, tem muito conhecimento gratuito, muito conhecimento gratuito. E eu vou prometer uma coisa aqui, ó. Os donos que me contrataram para poder estar nessa live. Quem ficar até o final dessa live, eu vou mandar para os donos de negócios um link onde tem mais de 500 livros para você poder acessar. Mais de 500 livros gratuitos para você poder acessar. É um presente meu, Bruno Fernandes, para os donos de negócios, para eles honrarem a vida de vocês, tá? Então fica até o final dessa live. Se você ficar até o final, né, eu vou mandar esse link para os donos de negócio que me contrataram para estar aqui e eles vão enviar no grupo para que vocês comecem a partir de hoje. Lerem 10 minutos por dia. 10 minutos por dia é o suficiente para você poder mudar a sua história. Maria fez isso, mudou a vida dela, eu fiz, mudei a minha vida, e muitos outros grandes empresários, grandes vendedores fizeram o mesmo e mudaram a sua história. Qual que é o exercício que Maria quer que você aplique? Ela quer que você faça o seguinte, você vai listar 3 coisas que você precisa aprender ainda esse mês para poder se tornar um vendedor e uma vendedora mais preparada, tá? E depois você vai escrever onde você vai buscar esse aprendizado. Bruno, me explica um pouco melhor para eu poder entender. Se você tem dificuldade de abordar clientes, então qual que é um conhecimento que você tem que buscar? Como abordar clientes. Se você tem dificuldade de fechamento de venda, qual conhecimento que você tem que buscar? Como fechar uma venda. Você tem que listar quais são os pontos dentro de um processo de vendas que você tem dificuldade e, a partir de hoje, buscar conhecimento direcionado. Entra no YouTube, entra no Google e busca conhecimento direcionado para essas dificuldades que você tem enfrentado no seu dia a dia, tá bom? Então, Maria fez isso, deu muito certo, eu fiz, deu muito certo, e eu quero que você também coloque em prática esses princípios valiosos que podem mudar o seu destino. Princípio 4. Olha o que Maria falou. Andar com pessoas que somam. Olha a frase dela. Sozinha, eu até ia rápido, mas foi com as pessoas certas que eu consegui ir longe. Maria percebeu que algumas pessoas drenavam a sua energia. Ela percebeu que algumas pessoas estavam roubando a sua energia. Pessoas que reclamavam de tudo, dizia que não valia a pena sonhar. Essas vozes quase fizeram Maria desistir. E eu já queria fazer uma pergunta para você poder começar a refletir a partir de agora. As pessoas que você tem andado, têm te potencializado, ou as pessoas com as quais você tem andado têm sugado a sua energia?
Você sabia que isso é muito real? Se você anda com pessoas que reclamam da vida, se você anda com pessoas que não sonham, se você anda com pessoas que só reclamam de todas as circunstâncias, sabe o que vai acontecer? Você vai ser a próxima pessoa a começar a reclamar da vida. Se você, vamos usar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quero começar a fazer academia. Se você está andando com pessoa sedentária, com pessoa que não pratica exercício físico, você acha que você vai conseguir começar a fazer exercício físico? Duvido. Agora, se você começa a andar com pessoas que têm disciplina, que fazem exercício físico, pessoas que olham para o espelho e percebem que aquela atividade física tem mudado a vida e o corpo dela, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ser influenciado por essa pessoa. Maria percebeu isso. Ela percebeu que ela estava andando com algumas pessoas que estavam roubando a sua energia. E ela tomou uma decisão. Eu preciso mudar de ambiente. Eu preciso começar a andar com pessoas que têm sonhos, com pessoas que querem viver o que eu sonho. Então ela decidiu andar com mulheres que acreditavam. Sabe o que ela fez? Ela criou uma pequena roda de amigas, né, que também trabalhavam com vendas, e toda semana elas se reuniam para poder trocar experiências, metas, orações, uma levantava a outra, e juntas elas prosperavam muito mais. Tem uma passagem na Bíblia que diz que um é melhor do que dois. Então, quando você começa a andar com pessoas que te potencializam, quando você começa a andar com pessoas que fazem você acreditar no futuro que você quer viver, isso vai se tornando mais real, isso vai se tornando mais próximo da sua realidade. Então, eu quero que você faça esse exercício. Eu quero que você pense em 3 pessoas que te impulsionam e 3 pessoas que te desanimam. E você vai tomar uma decisão hoje. Quem você vai ouvir mais? A pessoa que te impulsiona ou a pessoa que te desanima? E lembre-se, o ambiente molda o seu destino. Onde você tem ido? Quais são os lugares que você tem frequentado? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Tome cuidado. Isso vai definir o seu futuro. Isso vai fazer com que você viva de fato o que você sempre sonhou, ou vai fazer com que você chegue ao final da sua vida, olhe para trás e fale: eu não consegui viver aquilo que eu sempre sonhei. Sabe o que é interessante, gente? Que hoje vocês estão recebendo algo valioso, algo que Maria, durante toda a sua jornada, estudou, e ela está entregando isso para a gente de forma profunda e de forma estratégica. E não é nada difícil, são coisas que estão dentro da nossa realidade. Então eu quero que você faça esse exercício. Tome cuidado com quem você tem andado, porque essas pessoas, elas vão definir o que você vai viver no seu futuro. Eu vou falar algo aqui que eu quero que você interprete de uma maneira muito madura, tá? Se você quer viver algo grande, você vai ter que deixar algumas pessoas para trás. E talvez são pessoas que você gosta. Talvez sejam amigos de infância, talvez sejam até familiares. É real. É real. Se você quer viver algo grande, você vai ter que abandonar algumas pessoas no seu caminho, porque essas pessoas, elas não vão conseguir te acompanhar. Você tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é fazer com que essa pessoa vá junto com você, e se você perceber que ela não vai caminhar junto contigo, você vai ter que deixar essa pessoa para trás, você vai ter que continuar caminhando. Essas são as decisões que você tem que tomar. Ou você consegue influenciar essa pessoa e levá-la junto contigo, ou você vai ter que abandoná-la nessa jornada. E o que você quer dizer com abandonar, Bruno? Não é que você vai ter que se tornar inimiga dessa pessoa, não é que você nunca mais vai ter que falar com essa pessoa, não é isso que eu estou falando. Mas talvez você vai ter que começar a frequentar lugares diferentes, onde essas pessoas, elas vão te impulsionar para você viver aquilo que você sempre sonhou e aquilo que você sempre almejou para a sua trajetória. Lembre-se disso. Você quer viver algo grande? Talvez esse algo grande você vai ter que abandonar algumas pessoas no caminho para você poder viver essa prosperidade. Prosperar não é fácil. Prosperar é abrir mão de viver algumas coisas para poder viver situações muito maiores no seu futuro. Qual que é o princípio 5? Maria aprendeu a importância de alimentar sua fé. Olha a frase que Maria deixou. Enquanto eu corria atrás do vento, eu descobri
que só a fé me colocava no caminho certo. Maria acreditava que tudo dependia dela. Ela trabalhava, se esforçava, se desgastava e mesmo assim ela sentia que faltava algo. Sabe o que Maria estava fazendo? Maria estava tentando fazer tudo com as suas próprias forças. Eu já fiz isso tantas vezes, e todas as vezes que eu tento fazer com as minhas próprias forças, são as vezes que eu mais sofro, são as vezes que eu mais me desgasto. E sabe qual que é a tendência? Quando você vai se tornando uma pessoa independente, quando você vai percebendo que você conseguiu desenvolver algumas habilidades, a tendência é que você vá deixando para trás a sua fé. A tendência é que você vá tentando fazer tudo com as suas próprias forças. E não é o caminho. O caminho é você, de fato, fazer o quê? Você entender que tudo o que você colocar às suas mãos, tudo que você se propor a fazer, você tem que colocar fé. Você tem que colocar em primeiro lugar aquele que te criou. Você tem que colocar em primeiro lugar aquele que te deu vida. Maria percebeu isso. Maria percebeu que não fazia sentido ela tentar fazer com as próprias forças. Sabe o que Maria fez? Ela entregou tudo nas mãos de Deus e entendeu que ele era o maior sócio do seu negócio. E a paz que ela sentiu lhe deu forças para poder continuar, mesmo nas tempestades. Todos os dias, antes de sair de casa, sabe o que Maria fazia? Ela dizia o seguinte: Senhor, guia meus passos, abençoa minhas mãos e abra as portas certas para mim. Você tem abençoado as suas semijoias? Você tem pedido o direcionamento de Deus para a sua vida? Essa é uma luta que eu tenho, tá? Eu vou abrir o meu coração com vocês. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho pedido muito a Deus para Ele poder me dar esse desejo, essa necessidade de estar cada vez mais próximo dele. É uma luta que eu tenho diariamente, talvez seja a luta também que você tem. Talvez eu estou falando com mulheres e com homens aqui que sabem da importância. Pessoas que foram criadas dentro de uma igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, não importa qual é a sua religião, o Deus é o mesmo. Talvez você foi criado sabendo da importância disso e você tem tentado fazer com as suas próprias forças. A partir de hoje você tem que mudar. A partir de hoje nós temos que mudar. Nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós temos que acreditar na fé. Nós temos que ter uma luta diária. Alguém disse aí, ter uma luta diária. Para que isso seja, né, algo realmente que mude a nossa história. E a partir de hoje, comece a abençoar, comece a realmente colocar energia naquilo que você faz e colocar Deus como o maior sócio do seu negócio. Então, a nossa jornada de prosperidade, o que Maria trouxe para a gente? Primeiro, autocuidado. Segundo, uma vontade ardente de vencer, conhecimento, pessoas certas e fé. Esse é o caminho para a gente prosperar. Esse é o caminho para fazer com que a gente viva realmente uma vida digna. Fazer com que a gente viva realmente aquilo que Deus almejou para a nossa vida. Gente, eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui agora com vocês. Eu gostaria muito que você se entregasse para esse momento. Gostaria que você estivesse agora num lugar calmo. Não sei se você está aí no meio da correria, se você consegue parar um pouco. Eu gostaria de verdade que você, né, agora, nesse momento, respirasse fundo. Quero fazer uma dinâmica com você. Quero que você entenda que esse é um momento seu. É um momento que foi preparado para você. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Inspira. E expira devagar. Mais uma vez. Puxa o ar e solta, liberando o peso da correria, das preocupações, dos medos. Eu quero que agora você feche os seus olhos. Se concentra apenas na minha voz. Porque nesse momento não existe ninguém além de você e da sua história. Eu quero que você imagine agora uma estrada. Uma estrada simples, de terra batida,
iluminada pelo pôr do sol. Você está conseguindo imaginar essa estrada? Lá na frente, vem uma mulher caminhando. Imagina essa cena. Ela tem passos firmes, mas o olhar dessa mulher está cansado. O cabelo preso, as mãos estão marcadas de tanto lutar. E ela carrega uma sacola simples. E dentro dessa sacola estão os sonhos. Essa mulher é Maria. Mas se você olhar com atenção, você vai perceber algo. Essa Maria é você. Ela carrega os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas vontades que queimam dentro do seu coração. Ela também já chorou por não vender. Ela já sentiu pequena diante dos desafios. Ela já olhou para si mesma e pensou, será que eu vou conseguir? Mas mesmo assim ela continuou. Ela não desistiu, porque ela tinha uma vontade ardente de vencer. E lá no fundo ela sabia, existia algo maior esperando por ela. Agora imagine que essa Maria para no meio do caminho e ela olha para o céu. E começa a lembrar de tudo que ela já viveu. Das vezes que ela quase desistiu, das vezes que ninguém acreditou, das vezes que ela precisou sorrir quando ela queria chorar. E talvez você está passando por esse momento. Você está com vontade de chorar, por dentro você está machucada, mas você tem que sorrir, você tem que criar uma personagem. E ali Maria entende que cada queda foi um treino, que cada não foi um empurrão, que cada porta fechada foi Deus dizendo, eu ainda estou te preparando, tenha calma. No momento, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Pegue aí a sua mão, coloque no seu coração. Você consegue sentir ele batendo? Esse é o mesmo coração que faz você acordar todos os dias para poder tentar de novo. É o mesmo coração que diz, eu não vou desistir. Eu quero que você imagine agora uma luz nascendo dentro desse coração. Essa luz era dourada, quente e forte. É a luz da sua fé, da sua coragem e do seu propósito. Imagine agora essa luz, ela começa a crescer, ela vai tomando todo o seu corpo e você começa a sentir um calor, uma energia, como se algo dentro de você estivesse sendo reativado. Essa é a Maria que vive em você. Ela sempre esteve aí. Ela só estava esperando você chamá-la de volta. Agora imagine que à sua frente há uma mesa antiga. Imagine essa mesa. E em cima dela um pergaminho em branco. Uma folha em branco e uma caneta dourada. Esse é o pergaminho, guarde isso que eu estou te falando. Esse é o pergaminho e nele você vai escrever uma nova história da sua vida. E as palavras, elas não precisam sair da sua boca agora. Mas eu quero que você pense e sinta. O que você vai escrever nesse papel? Pode ser um sonho, uma meta, uma promessa, algo que você decida hoje, aqui, agora. Talvez você escreva, eu vou vencer, eu vou mudar a história da minha família, eu nasci para prosperar, eu sou uma mulher extraordinária, eu sou um homem incrível. Eu não sei o que você vai escrever. O que é que vem à sua mente? Eu quero que você guarde isso. Grava dentro de você, porque a partir de hoje, esse pergaminho invisível, ele vai te acompanhar todos os dias. Cada venda, cada cliente, cada desafio vai ser uma linha a mais escrita na sua história. E antes de encerrar esse momento, eu quero que você se lembre de algo muito importante. Você não está sozinha nessa caminhada. Existe uma empresa que acreditou em você. Uma marca que te deu a oportunidade de recomeçar, de sonhar de novo, de mostrar para o mundo o seu brilho. Valorize essa empresa. Valorize quem acreditou no seu potencial. Quem te colocou uma maleta nas mãos, um mostruário e te disse, vai lá e faz acontecer. Porque por trás de cada logotipo, existem pessoas que acreditam em histórias, como a de Maria. E é graças a elas que tantas mulheres como você
tantos homens como você estão tendo a chance de viver algo extraordinário. Então, do fundo do coração, honre essa oportunidade. Honre essa oportunidade, porque foi através dela que o seu recomeço começou. Agora, eu quero que você imagine que Maria, aquela mulher da história que você acabou de conhecer, imagine que ela vai aparecer do seu lado agora. Como que é a Maria? Como que você visualiza essa Maria? Ela sorri para você, olha nos seus olhos e diz: eu comecei lá atrás, mas agora é você quem continua a história. Ela te entrega o pergaminho, coloca a mão sobre o seu coração e ela diz baixinho: nunca duvide do poder que habita dentro de você, porque foi essa força que me fez vencer e é essa mesma força que vai fazer você prosperar. Agora respire fundo mais uma vez, sente a energia desse momento, sente o fogo dentro do seu peito. Eu sei que seu coração está batendo mais forte. E quando você abrir os seus olhos, saiba, a Maria que venceu agora vive em você. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque existe um propósito maior para a sua vida. E esse propósito começa com uma decisão: não desistir. Você precisa tomar essa decisão, não desistir. A Maria que um dia fez uma promessa, vive agora em cada mulher, em cada homem que escolhe continuar. Em cada vendedora que decide acordar, levantar e lutar pelos seus sonhos. Gente, hoje é o dia de escrever o primeiro capítulo do seu novo pergaminho. E eu acredito, de todo o meu coração, que você vai viver uma história digna de ser lembrada. Se essa história falou com você, eu quero que você escreva aqui no chat: eu sou Maria, porque é isso que você é a mulher que decidiu prosperar. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que a partir de hoje, essa Maria que já existe dentro de você, que ela renasça e faça você viver uma vida próspera, que faça você viver uma vida de legado, e que através da sua história, muitas outras vidas sejam transformadas. Sabe o que eu quero agora? Os donos de marca que estão aqui, eles vão abrir o grupo do WhatsApp, e eu quero que você vá lá e conte qual foi o principal aprendizado que você teve na nossa aula de hoje. Qual foi o principal aprendizado que você vai levar para a sua vida? E o presente que eu prometi, eu vou entregar para esse dono de negócio, para que ele entregue para você esse presente. E que a partir de hoje, você escreva um novo capítulo da sua história. Guarde algo no seu coração. A venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. E eu sei que eu estou falando com um monte de improvável aqui. Aqui desse lado também tem um improvável, mas que através das vendas viveu e vive uma vida extraordinária. Se eu conseguir, se Maria conseguiu, você também consegue. E lembre-se, a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua companhia. Corre lá no grupo e conta o principal aprendizado que você teve. Depois eles vão me mandar um print. E eu gosto de ler, eu gosto de acompanhar cada mensagem que vocês deixam, porque isso também é um combustível para eu continuar propagando essa missão que Deus confiou a mim, que é levantar um monte de improvável e fazer com que vocês vivam uma vida extraordinária. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.